Olá, eu sou a Ed Bonfeu, bem-vindo ao meu canal e esta é a nossa Sexta de Mistério. A sexta de hoje vai ser diferente porque nós vamos falar sobre relatos dos inscritos do canal. Se você tem algum relato sobrenatural e quiser compartilhar, quiser participar do nosso clube misterioso, é só você colocar o seu relato aqui nos comentários ou enviar para mim no privado por e-mail. Aqui na descrição do vídeo tem o meu endereço, é só você enviar. Hoje eu escolhi alguns relatos que versam sobre vozes, quando você ouve chamamentos, quando você acha que ouviu o seu nome. E nós tivemos um vídeo aqui do Sextas de Mistério exatamente sobre este tema, pois é algo que acontece com muita frequência, com a maioria das pessoas. Acredito que todo mundo tenha alguma história para contar nesse sentido. E a história de hoje é da Cris Silva. A Cris conta que a irmã dela ouviu a amiga dela chamando no portão. Ela olhou, viu que a amiga estava lá e foi atender. Quando chegou lá, não havia ninguém. Ela não entendeu, voltou para casa e algumas horas depois ela soube que, infelizmente, a amiga dela tinha tirado a própria vida. Infelizmente, isso acontece com muita frequência quando a pessoa perde a vida e ela não sabe o que aconteceu. Ela tende a buscar ajuda, ela tende a ir até os locais onde ela costumava ir. Eu li sobre a história de um piloto que entrou conversando e correndo na base onde ele trabalhava, e os amigos o viram e conversaram: oi fulano, você tá aqui, você tá bem? Ah não, tô, não sei o que, o voo foi ótimo. Falou o que sempre fala. E pouco depois os amigos descobriram que o avião dele tinha caído. Então, é bem comum isso acontecer. Eu também soube de um caso bem assustador, de um dos relatos que eu vi na internet, de uma moça que estava andando na rua de manhã para comprar pão e ela, de repente, viu o tio dela passando correndo, falando: avisa que eu sofri um acidente, avisa, me tira de lá, me tira de lá. E passou correndo por ela. E ela viu um tumulto, as pessoas correndo. Quando ela olhou para frente, viu as pessoas indo numa direção onde tinha acontecido alguma coisa. E quando ela olhou para trás, ela não viu mais o tio dela, que tinha acabado de passar correndo por ela. E ele parecia muito assustado, muito esbaforido. Ela continuou naquele caminho para saber o que tinha acontecido, porque ele tinha vindo de lá, e ela viu que ele tinha sofrido um terrível acidente de carro e tinha tido morte instantânea. Então, isso acontece e tende a acontecer mais facilmente quando a pessoa que vê não sabe o que ocorreu, porque a gente tem uma espécie de filtro que nos protege de ver o que não está mais nesse plano. Mas quando a gente não tem esta informação, fica mais fácil ver. E às vezes até alguns entes queridos tendem a aparecer para se despedirem. O nosso próximo relato vamos ver aqui, da Cristina Paiva. O que eu achei estranho é que é um relato sobre vozes também, mas consta aqui que é um relato de 6 anos atrás. Está escrito aqui, há 6 anos, porque eu copio os comentários e coloco no doc. Está aqui há 6 anos. O detalhe é que o Sexta de Mistério tem apenas 2 meses, então eu não entendi bem como é que isso aqui aconteceu. Mas, enfim, eu vou contar a história que também é bem peculiar, né? A Cris, né? A Cris também, pegamos duas Cris, Cristina Paiva. Ela conta o seguinte, ela conta que uma vez ela ligou para um amigo que estava no culto e ele deixou o telefone ligado para que ela pudesse ouvir o culto. E ela ouviu pessoas rindo, pessoas falando alto e ouviu crianças cantando. Ouviu crianças rindo e cantando. E ela depois comentou com ele: nossa, as crianças estavam felizes, né? Ele falou: mas não tinha criança nenhuma. Ela não acreditou, perguntou diretamente para o pastor, que confirmou que não havia criança nenhuma no culto. E não houve nenhuma criança cantando ou brincando perto deles. E ela ficou bem confusa e há um agravante nessa história.
há muito pouco tempo, duas crianças estavam brincando de pique-esconde, se esconderam embaixo de um caminhão e o motorista não viu na hora de sair. Infelizmente, o pior aconteceu e elas perderam a vida. E, infelizmente, elas faziam parte da congregação e é bem possível que elas ainda estivessem pelo local. Né? Mas eu achei a história bem peculiar. Na verdade, me ocorreu também que esses 6 anos é porque talvez eu não tenha pego exatamente daquele vídeo meu. Talvez eu tenha pego de algum outro vídeo, por isso que está há mais de 6 anos. O próximo relato é da Rani da Conceição Santana. E ela ela contou a seguinte história. Já escutei muitas vezes. Sábado, dia 8 de outubro de 2022, eu estava sentada no quintal fazendo a unha. Minha irmã mais nova tinha saído e só estava minha mãe, a mais velha e a minha sobrinha de 10 anos. Só minha sobrinha estava dentro de casa, no quarto, assistindo vídeos. Eu escutei a voz de uma criança do meu lado que falou: "Tia". A voz era igual à da minha sobrinha. Me arrepiei toda e fiquei olhando para o nada. Depois escutei várias pessoas conversando na minha frente, mas não deu para entender o que era. Não sei se a criança veio pedir doces, já que era a semana delas. Mas por que me arrepiei? Não entendi isso. Olha, o arrepio pode ser simplesmente uma mudança de vibração e você também pode ter se assustado, porque, obviamente, eu me assustaria se eu ouvisse algo que não eu estou vendo, eu estou apenas ouvindo. Então, é bem possível que você apenas tenha ficado assustada. É possível também que seja um espírito de criança mesmo que estivesse andando pela região. E pode até ser o duplo da sua sobrinha, que de repente foi até lá enquanto ela estava no momento de distração. Tudo isso pode ser, quer dizer, todas essas são possibilidades. Mas não chega a ser uma coisa também tão rara. É algo que acontece com uma certa frequência. Agora nós vamos para a próxima história da Flávia Lanes, ou Flávia Lanes. Ela fala o seguinte: já gritaram no meu ouvido durante a noite. Acordei apavorada, parecia um pedido de socorro. Meu Deus, eu já tive essa experiência também, além daquele psil, mas é que aquele psil ele foi muito forte, é o que eu contei no outro vídeo. Mas já aconteceu também de ouvir esse tipo de coisa, mas se acorda e acha que é sempre, né, raciocina, tenta racionalizar e acaba jogando a conta de que é um sonho, um pesadelo que você estava tendo. Mas é realmente bastante assustador. Eu vi recentemente uma TikToker que colocou um gravador para verificar a qualidade do sono dela. E ela mora no local que ela explicou, não havia ninguém no apartamento ou na casa, não havia ninguém no quarto além dela e não havia como pessoas de fora terem feito o mesmo barulho. E dá para ouvir claramente alguém falando: "Sou fraco!" E eu fiquei apavorada porque você ouve com clareza e não tinha como ser alguém dali. Então, com certeza ela pegou alguém do plano espiritual falando, olha, melhor, gritando que era fraco ou que estava fraco. Bem assustador, eu ficaria bem preocupada, tá? O próximo relato é da Ana Kelly, que já foi sorteada no livro com bolos, lembrei. Também vai na Bienal Viajante, grande Ana Kelly. Ana Kelly conta uma história bem assustadora. Essa aqui é bem sinistra. Amei demais os relatos. Quando era criança, ouvia bastante. Às vezes estava na escola e ouvia minha avó me chamar. Uma vez, quando era criança, à noite, todos em casa ouvimos um amigo do meu irmão, que tinha em torno de 11 anos, o chamar. O único que não ouvia era meu pai. Minha mãe acordou meu irmão e a voz que vinha do outro lado da rua começou a sair da garagem, né, de uma garagem fechada. Depois passou a vir do fundo da casa e ficava mudando toda hora, até que a minha mãe disse para o meu irmão responder. E a resposta desse amiguinho do irmão dela foi incompreensível, uma língua enrolada. Ninguém conseguiu entender o que ele quis dizer. Alguns dias depois, o irmão do menino que chamou faleceu em um afogamento.
E o detalhe, que a Ana esqueceu de dizer, é que a voz que chamou o meu irmão, o irmão dela, era de um amigo que havia falecido há pouco tempo. Minha mãe acha que ele queria avisar algo. Anos depois, de adolescente, eu e minha avó ouvimos meu irmão me chamar. Estranhamos porque ele deveria estar no trabalho. Circulamos pela casa e nada dele. Ele realmente estava no trabalho. Não era ele, mas eu e minha avó o ouvimos chamar. E ainda adolescente, dormindo no apartamento da minha irmã mais velha, eu acordei porque tive a sensação de alguém se agachar do meu lado. Eu estava dormindo em um colchão na cozinha e eu senti a respiração da pessoa. Abri os olhos, mas não tinha ninguém. Isso foi bem assustador. Ela contou aqui, na verdade, 3 casos, né? E o primeiro que eu achei bem importante, né? Por causa do peso da situação, e vale a pena aqui um comentário. Sim, foi uma tentativa de aviso. Ele estava tentando avisar, porque nem toda morte ela tá assim datada, escrita em pedra. Algumas podem ser evitadas. E ele tentou um aviso, mas ele não conseguiu. Infelizmente, o pior aconteceu. Né? Meus sentimentos à família, que deve ter sido, com certeza, foi uma perda inenarrável. E eu vou encerrar aqui esse relato com um relato meu, que não é exatamente de vozes, mas tem a ver com entidades que às vezes não estão exatamente buscando ajuda, mas estão tentando levar mais almas para o outro lado. Eu lembro que eu tinha 17 anos e eu estava com uns amigos numa uma cachoeira, né? A gente estava andando, lá em Garatucaia. E eu sempre viajava com essa família, né, nas férias e tal. E chegando lá, tinha uma cachoeira muito bonita. E só que cachoeira, ainda mais a mãe da família, né, que estava tomando conta, era a única adulta ali, e as outras crianças só tinham eu, mais um amigo de 17, mais um outro de 14, e as outras crianças todas menores, né, todas de 13, 12, 10, todo um monte de criança. Ela devia ter ali umas 7 crianças sob a guarda dela. E ela era a única adulta, então ela, claro, era bastante responsável, ela sempre foi muito responsável. E ela não quis deixar a gente entrar na cachoeira. Ela não quis deixar, ela não deixava a gente querendo entrar. E então surge um homem no alto, né, que tinha uma pedra em cima, da onde a água descia. Surge esse homem lá em cima, e ele era um homem, eu lembro como se fosse hoje. Ele era alto, muito branco, como se fosse alemão, né? Dava para ele estava alto, mas não tão alto, porque eu tenho uma sensação clara de que os olhos dele eram bem azuis, bem claros. Ele tinha cabelos brancos, era um senhor já, devia ter os seus 60 e poucos anos, porém forte, saudável, assim, sabe? Alguém atleta, né? E ele lá de cima falava: pode deixar as crianças virem. Aqui não tem. Essa cachoeira ela é rasa, ela não tem perigo nenhum. E ele estava molhado. Toda hora eu mergulho aqui, toda hora eu venho pra cá. E ela conversando, gente, todo mundo vendo ele lá em cima, a gente falava: ah, deixa, deixa. E ele falou: deixa, pode deixar. Eu quero, se acontecer alguma coisa, eu estou aqui. E ela falava: não, não, não posso, moça, esses filhos não são todos meus, estão sob a minha guarda, não. Aí ele falava: não, não se preocupa, aqui é ótimo, aqui é tudo raso, não tem perigo. E ele ficou nessa conversa por vários minutos, até que finalmente ela cedeu. E ela falou: tá bom, mas vamos pela beiradinha, só pra gente chegar aonde a água caía, pra ficar ali embaixo. Da água caindo, né? E aí a gente foi, né, segurando na parede da cachoeira, né, e devagarinho, até que em dado momento, uma das crianças menores foi passar, mas ao invés dela me esperar, ela meio que atravessou na minha frente e me empurrou para trás. E eu comecei a tentar voltar. Não tinha fundo. Aquela coisa de que a cachoeira era rasa era mentira. Eu não achava o fundo dela. E eu comecei a ser puxada para o meio da cachoeira e para baixo. E eu sei nadar. Eu cheguei a ganhar medalhas 2 anos seguidos na escola. Eu comecei a nadar para aonde as pessoas estavam. E cada vez mais a água me puxava para baixo. Não importava o quanto eu nadasse.
e a água ficava pesada, e eu comecei a beber água, eu comecei a me afogar, e eu comecei a tentar chamar as pessoas, e ninguém me ouvia. Eu comecei a gritar e ninguém me ouvia. E eu comecei a tentar até que finalmente eu fiz um último esforço e agarrei o ombro de um dos meus amigos e puxei para que ele me visse. Quando eu o puxei, aí as pessoas viraram para trás e viram que eu estava me afogando, e elas conseguiram fazer um mutirão, quase uma corrente, e me puxaram de volta com dificuldade, porque alguma coisa estava me puxando ali. Um dia antes, eu tinha tido um dos piores pesadelos da minha vida. Eu vou voltar ainda, não acabou a história. Um dia antes, eu tinha tido um pesadelo terrível. Eu sonhei que eu estava nessa casa de Garatucaia, e eu e é muito raro até eu sonhar com esse tipo de local. Geralmente eu sonho com outros locais. Eu sonhei que era exatamente aquela casa, e eu via um primo meu que tinha morrido aos 17 anos, a mesma idade que eu tinha. Ele já tinha morrido há alguns anos. Morreu de repente, ninguém soube exatamente o que foi. Estava jogando futebol e de repente passou mal e morreu. E ele estava no caixão. E aquilo me deixou muito apavorada. E eu fui no enterro dele, vi, tinha algodão na boca, no nariz, não se deveria fazer isso. Porque eu acho muito chocante, ainda mais porque eu era criança, eu devia ter uns 14 anos. E eu sonhei com ele. Eu nunca tinha sonhado com ele porque nós não fomos próximos, nós nos vimos poucas vezes na vida. E ele estava nesse caixão, e o caixão de repente ficava de pé, e ele começava a tentar falar alguma coisa, mas o algodão na boca não deixava. E eu começava a correr pela casa, pedindo ajuda, pedindo socorro. E eu encontrava esse amigo meu, esse que eu puxei pelo ombro, mas ele ficava falando alguma coisa que não era para mim e olhava como se eu não estivesse ali. E eu tentando, aí eu continuei correndo até que eu me encurralei, né, no quarto, e o caixão andava atrás de mim pela casa. Ele andando, o caixão aqui fazendo assim, tac, 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 fazia barulho conforme daquele barulho de madeira no chão, e aquele cadáver tentando falar e não conseguindo, fazendo barulho, né? E o algodão não permitindo, e eu fugindo. Até que quando eu cheguei no quarto, eu não conseguia mais sair, porque ele ficou na porta e ele veio andando, 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 até que caiu por cima de mim quando eu estava no canto. E aí eu acordei gritando, acordei apavorada, e contei esse sonho, mas foi só um sonho, ninguém levou muito a sério. E no dia seguinte, a gente teve essa experiência macabra, e foi quando realmente quase me afoguei. Eu vi a morte ali pertinho, foi uma das vezes que eu vi a morte pertinho, porque foi por muito pouco. E assim que a gente conseguiu chegar numa pedra segura, né, voltamos para a borda, e eu tentando recuperar o ar, porque estava todo mundo muito cansado, porque foi muito difícil, como se todos tivessem tentado muito ali para me puxar, e a gente olhou para cima para ver cadê aquele velho. Não estava lá, não tinha ninguém naquela pedra, porque ele que disse, se acontecer alguma coisa eu ajudo, cadê ele? Não estava ali. E então voltamos para casa, e tudo bem, eu lembrei do sonho, e esse sonho sempre ficou na minha cabeça, eu nunca esqueci completamente esse sonho, tanto que tantos anos depois eu ainda conto com detalhes. E essa senhora que levou a gente, no dia seguinte ela voltou para procurar esse homem, ela pegou ar, ela foi lá para procurar, que ela queria tirar satisfação, porque ele indicou uma cachoeira que não era rasa, que não tinha nada de fácil nela. E ela foi perguntar para o povo ribeirinho que morava ali perto. Eram umas pessoas que moravam na floresta mesmo, que era muito longe da cidade, era realmente floresta aquilo ali. E as pessoas, ela deu a descrição, as pessoas olharam, olha, não tem ninguém aqui com esse nome, com essa descrição. E era uma descrição muito clara, porque você vê, era um homem muito alto, com aparência alemã, com olho azul, cabelo branco, ali só tinham pessoas morenas de praia, sabe? Aquele jambo de praia, e com uma estrutura menor, né? Como índios, talvez. E aquele tipo de aparência estrangeira chamaria atenção. E ninguém falou, nós nunca vimos essa pessoa aqui. E aí ela falou, não, mas ele estava naquela cachoeira. E eles falaram que aquela cachoeira, ela era proibida, ela era conhecida como a Cachoeira da Morte, porque sempre que alguém ia lá, alguém ficava.
Eles falavam que muita gente morria ali, então era uma cachoeira não frequentada justamente pelo perigo, que ela era extremamente perigosa. E esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também possam contribuir com mais relatos. Na próxima sexta estaremos de volta. Se você gostou, se inscreve no canal, dá a sua curtida, deixa um comentário e cada vez mais, quanto mais o canal crescer, mais histórias eu vou poder trazer para você. Um super beijo, até a próxima.